Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos vai nos trazer inúmeras lições. É uma viagem que nós possivelmente só iremos concluir ano que vem, e eu não vou nem arriscar dizer que é no meio do ano, tá? Embora seja uma carta menor do que o livro de Atos, mas é uma carta que traz muitos assuntos teológicos, e não sei se vocês lembram, mas quinta-feira retrasada, não a passada eu falei sobre Jeremias 29, que foi uma introdução daquilo que Rafaela iria pregar no domingo, mas quinta-feira retrasada eu iniciei a exposição e eu esqueci o meu caderninho e pedi para o Edu ajuda para ele me relembrar as lições de quinta-feira. O Edu anotou tudinho, ele mandou de quinta-feira passada e da retrasada. Eu descobri que Edu é mais crente do que eu, que ele lembra das lições que nem eu lembrei, mas amém pela vida dele. E aqui, carta aos Romanos, Paulo na introdução, Paulo aqui no prefácio, na saudação, já vai nos trazer algumas lições. Quero refrescar a sua memória rapidinho, tá? Paulo, no capítulo 1, no verso 1, ele vai se apresentar como arauto do Evangelho. Ele vai dizer, olha, eu sou nada mais do que um arauto do Evangelho, e nós também somos arautos de Deus para a propagação do Evangelho. Paulo, ainda na sua saudação, vai deixar muito claro que a fonte do Evangelho é Deus e não ele. A fonte do Evangelho é Deus, nunca o apóstolo, nunca o arauto, nunca o transmissor. Eu nunca serei a fonte do Evangelho. Eu não vim a esta terra para criar o Evangelho já existia muito antes de mim. Eu sou apenas um transmissor. Paulo, ainda nesta introdução, vai deixar claro que o Evangelho ele é muito mais antigo que eu e você. Ele já existia. Ele vai falar sobre a essência do Evangelho, que é Jesus Cristo. Não existe Evangelho sem Jesus. Não existe, sabe, irmãos, uma religião que a chamemos de cristianismo sem o Cristo. Não existe. E Paulo vai trazer inúmeras outras lições. Ele vai falar que o Evangelho, ele é abrangente, ele não é só apenas para o povo de Maceió, mas para todos os povos espalhados pela face da terra. E ele vai dizer que a finalidade do Evangelho é salvar o ser humano para gerar santidade e obediência. E agora eu quero ler com vocês 2 versículos e nós vamos extrair apenas 4 lições. Eu quero ler os versículos 6 e 7, carta aos Romanos, capítulo 1, Romanos 1, os versos 6 e 7, acharam? Estou muito feliz e creio que Deus também, pela quantidade de irmãos que aqui estão participando do culto de oração. Deus seja louvado. Tiago, a nossa igreja não vive de oba-oba, de eis que te digo, que vai sair daqui, Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova. Nossa igreja preza pelo estudo da Bíblia. Então quinta-feira a gente lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Sai daqui com o texto no coração e na mente, porque a mensagem de Deus nada mais é do que o texto bíblico, e a minha função é não atrapalhar, e a sua é conferir se o que eu estou falando está na Bíblia. Romanos capítulo 1, os versos 6 e 7, vamos ler? Paulo fala sobre algumas verdades do Evangelho, e agora ele vai trazer algumas verdades sobre a igreja, e ele vai dizer, de cujo número sois também vós chamados para serdes o quê? De Jesus. Ele vai falar que a igreja, ela é composta por inúmeras pessoas, cujo número sois vós também, chamados para serdes de Cristo Jesus. Verso 7, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes o quê? Santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a conclusão da saudação de Paulo para esta igreja, e estes 2 versos, Thalita, eles irão nos ensinar muito esta noite, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra lida, agora nos ajuda na explicação e na aplicação, em nome de Jesus. A igreja diz amém.
Olhem aí versículo 6, por favor. De cujo número sois também vós chamados para serdes de quem? Paulo está dizendo, olha, a igreja, ela tem um dono, você tem um dono, eu tenho um dono, nós temos um dono, e nós fomos chamados para quem, irmãos? Olhem para o texto, por favor. Alisson é crente. Para quem, Alisson? Você foi chamado para pertencer a quem? Primeira lição que eu aprendo, a igreja de Jesus, ela tem um dono, amém? Primeira lição que eu aprendo, você tem um dono, sua família tem um dono, sua vida, seus filhos, sua casa tem um dono, e este dono tem nome. Quem é ele? E o interessante é que Paulo vai dizer, olha, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse chamado é como que se alguém fosse lá e nos constrangesse de tal maneira que nós não conseguimos resistir. É tipo assim, é uma vocação, é um convite irresistível. Não tem como eu resistir um convite tão precioso como esse, para eu passar a pertencer àquele que me salvou. Sabe, irmãos, a primeira lição que Paulo aqui quer deixar claro, quando ele começa já a falar de forma ampla para a igreja, ele está dizendo, a igreja, ela foi chamada por Cristo, ela pertence a Cristo, e você faz parte de uma igreja, você que é a ovelha de Cristo, você tem um dono, e este dono é Jesus. Eu gosto porque em João 10:10, Jesus vai dizer, olha, o ladrão, ele veio sim para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ótimo, mas ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, Jesus, ele é aquele que nos comprou, e ele agora exige tal selo de pertencimento. Você não foi feito para o mundo, amém? Eu posso partilhar algumas coisas aqui, sem você se sentir ofendido. Você não foi feito para bebedeira, você não foi feito para prostituição, você não foi feito para homoafetividade, você não foi feito para mentira, para fofoca, para o roubo, para desonestidade, você foi feito para Jesus Cristo, amém? A sua família, ela não foi feita para discórdia, para separação, para confusão, para agressão física e verbal. A sua família, ela foi feita para Jesus, amém? É o que Paulo quer dizer, a igreja tem um dono. O próprio Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Coríntios, que o cabeça da igreja é quem, irmãos? Jesus. Então, quando Paulo diz, olha, vocês foram chamados com uma proposta de pertencimento. Meus irmãos, é muito bom você estar na sua casa, naqueles momentos mais alegres, e vocês pensarem, rapaz, eu tenho um dono. É muito bom vocês estarem na casa de vocês, até mesmo naqueles momentos mais difíceis, tenebrosos, e vocês pensarem, rapaz, eu tenho um dono também, eu tenho um Deus que cuida de mim. Mamãe dizia, permitam-me falar o que mamãe dizia para mim, tá? Ninguém mexe no meu filho que ele não é filho de chocadeira. Ela dizia isso, é uma expressão que vocês que são da minha idade para trás vão lembrar disso. Sabe o que ela quer dizer? Que eu tenho um dono, eu pertenço a ela, que ninguém toca em mim, que ela cuida de mim, que eu não sou filho de qualquer um. Então, basicamente é isso que Paulo quer dizer, que nós pertencemos a Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia, ela vai deixar de forma assim muito clara, eu já falei isso e eu vou repetir, que nós estávamos na prateleira, e o nome que tinha lá era escravos. Jesus olhou para nós, mesmo nós sendo escravos, e ele disse, eu quero comprar o Wembley, eu quero comprar o Jalon, eu quero comprar a Sossô, o Alisson, a Gracinha, a Rafaela, eu quero comprar a irmã Damares, o Benjamin, eu quero comprar a Thalita, o Pedro, a Lúcia, o Edu, eu quero comprar o André, eu quero comprar.
Vocês pertencem ao pecado, vocês são escravos do pecado, mas eu vou pagar um preço para que vocês possam, a partir deste momento, terem a ciência que vocês me pertencem, amém? Eu não sei se isso gera em você gratidão, no meu coração gera muita gratidão. Eu tenho um dono, você tem um dono, amém? Sabe quando alguém coloca lá no vidro do carro, Thalita? Já falei isso, né? Sou filho de Deus, né? Irmão de Jesus, eu sou fraco. Você tem um dono, meu irmão. Sua vida não é obra do acaso, sua vida não é uma obra de uma mera coincidência, ou como dizem alguns ateus e alguns cientistas, fruto de um Big Bang. Existe por trás de tudo isso um relojoeiro, como diz a visão do design inteligente. Existe alguém que projetou a sua vida, a minha vida, e ele que projetou, nos comprou na cruz, nos resgatou, e hoje nós pertencemos a ele, amém? Mas eu tenho uma outra lição, irmãos. Primeira lição: você é chamado para ser de Jesus. Primeira lição: você é chamado para pertencer, para ser de Jesus. Sua vida pertence a Ele. Ele comprou você. Você é ovelha dele. Você pertence a Ele. Amém? Segunda lição, agora no versículo 7. Vamos ler o verso 7 da carta aos Romanos, capítulo 1. Acharam? A todos os amados de Deus que estais em... Observem, a todos o que, irmãos? Todos o que? Por favor, podem falar, não tem que passar, não passa vergonha não. Todos o que? Você apenas, irmão, sabe? Você não tem que ter apenas o senso de pertencimento. Você pertence a Deus, a Jesus, e você é o que? Sabe o que Paulo está dizendo? A igreja pertence a Jesus e Jesus ama a igreja. Você é amado por Deus. Por favor, eu vou lhe chamar de importante, depois eu explico porque você é importante. Você é importante porque você é amado, amém? E por favor, vocês vão entender. Uma obra de arte, Life, a pessoa vai lá no leilão de uma obra de arte, de inúmeras obras de artes, e ela paga 30 milhões numa obra de arte. Você nem o que é isso, irmãos? Você nem o que é isso? Sei quantos zeros tem 30 milhões? Quem é bom de matemática? Sei lá. Por que a pessoa paga aquele preço enorme? Porque aquela obra está associada a um autor. Se você tira o nome daquele autor, aquela obra vale alguma coisa? Falem aí. Leonardo da Vinci, né? Como é o nome do outro? Que é até o nome de um carro picante, como é? Picasso, né? Menino, vocês são inteligentes, viu? Se você tira o nome do autor, aquela obra passa a ter algum valor. Então, quando eu digo que você tem valor sim, por causa do autor que te ama, amém? Você tem inúmeros zeros de bilhões e bilhões, não porque intrinsecamente você é tão bom que é precioso. Intrinsecamente você não é bom, eu não sou bom, eu sou uma obra de arte manchada pelo pecado, mas como Jesus me ama, eu passo a ser precioso, valoroso, porque eu sou o que, irmãos? Que coisa linda! Você é um quadro amado por Jesus, amém? Posso pregar você na parede então? Não, né? Segunda lição que eu aprendo, irmãos: a igreja é amada por Deus. Se tirar Jesus de você, você é aquele quadro manchado. Você é aquele quadro que não tem o quê? Valor. E não se sinta ofendido com isso, tá? Romanos capítulo 3. Abram aí por gentileza. Romanos capítulo 3. Eu quero ler com vocês só um verso. Verso 23. Acharam? Romanos 3, 23. Pois todos
pecaram. Apenas Adão e Eva pecaram, irmãos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou pecador, você é pecador, você é uma obra manchada pelo pecado, mas passa a ser uma obra preciosa. Primeiro, porque você tem um dono. Segundo, porque esse dono te ama. Amém? Meus irmãos, isso é muito lindo. Isso é poético. Na exposição da carta aos Romanos, que o reverendo Hernandes Dias Lopes está expondo também, ele já expôs, eu acho que em 2019, 2020, ele passa 1 hora quase só nessa introdução aqui, Gracinha. 1 hora. Eu não sei, quando ele lê muito, né? Lê mais do que eu, então está explicado porque ele passa 1 hora falando. Está explicado porque eu passo 1 hora repetindo a mesma lições, né? Que eu leio pouco. Mas vamos lá, primeira lição. Você é chamado para ser de quem? Você tem um dono, amém? Não se orgulhe no sentido de vaidade, não, mas bata no peito, sabe, com humildade, diga: eu tenho um dono, eu era uma obra de arte manchada pelo pecado, hoje eu sou uma obra de arte que tem dono e que é amada por Deus, amém? Mas há uma terceira lição, irmãos, que Paulo ainda vai nos ensinar no verso 7, a todos os amados de quem, irmãos? De Deus, que estais em Roma. Vocês foram chamados para seres o que, irmãos? Oh, coisa linda. Você tem um dono? Posso ouvir um amém? Você é amado? Posso ouvir só mais um amém? Ok, você tem um dono, você é amado e você foi chamado com uma finalidade. Para o que, irmãos? Oh, que coisa linda. Vocês sabem o que significa a palavra santo, separado. Rafaela, basicamente nós entendemos aqui a santidade expressa por Paulo de 2 maneiras: a santidade posicional e a santidade processual. O que é a santidade posicional? Jesus foi lá na prateleira, Levi, dos escravos, nos arrancou de uma posição de escravo e nos colocou agora numa posição de santos, porque Ele tem essa capacidade de fazer. Ele nos santificou. A posição que Ele nos colocou foi de santidade, porque Ele é o santo que nos santificou. Então agora eu sou santo, você é santo, por causa da posição que Jesus lhe colocou, amém? Ele lhe separou, Ele lhe tirou da escravidão e agora você é santo, amém? Essa é a santidade posicional, a posição que Jesus lhe colocou, não mais de escravo, mas agora de separado, de pertencimento, de amado. E entende como o texto fica mais fácil a compreensão? Ótimo, maravilha. Mas essa pessoa que é amada, que foi chamada, que foi separada, ela precisa passar também pelo processo de santificação à imagem de Cristo. Então o que é que Paulo está dizendo? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, vocês foram chamados para serem o quê? Santos. Primeiro, Jesus santificou vocês. Segundo, vocês não podem agir da mesma forma como vocês agiam no passado, quando vocês eram escravos do pecado. Agora vocês precisam se submeter a este processo de transformação à imagem de Cristo. Então, para eu poder sistematizar, a primeira lição: você é chamado para ser de Jesus, amém? A segunda lição: a igreja, você, eu, nós, somos amados por Jesus, amém? Terceira lição: você foi chamado para a santidade. Eu fui chamado para a santidade. Santidade posicional, sim. Se Ele não tivesse feito isso por nós, ninguém poderia buscar a santidade por si só. Não, a partir de hoje eu quero ser santo. Ninguém consegue ser santo por si só. A santidade só se dá porque Jesus nos deu essa posição. Ele nos separou, Ele nos redimiu, Ele nos santificou. É por isso que somos amados, amém, irmãos? Mas depois que eu entendo isso, eu agora passo pelo processo. É por isso que a Bíblia diz: quem mentia, não minta. Quem roubava, não rouba. Quem fazia coisas erradas, agora não faz.
Eu estou dizendo que o crente não peca? Eu estou mentindo, já estou pecando. Pecamos, mas como um acidente de percurso. Então você foi chamado para a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Podemos cair? Sim. Queria muito que quando Jesus me chamou, lá no passado, no ventre da minha mãe, eu nunca tivesse pecado de lá para cá. Pequei e peco, mas tenho a certeza que eu pertenço a Ele, que eu sou amado por Ele, e eu só sou santo porque Ele me santificou, amém? Mas há uma quarta lição, irmãos, e não menos importante do que as outras três. Julgo eu que é uma lição que precisa de uma explicação clara para que vocês não saiam daqui enganados com uma falsa paz. Vamos reler os 2 versos? De cujo número sois também vós chamados para serdes de Cristo. Vocês pertencem a Cristo. A todos os amados, vocês são amados de Deus, que estais em Roma. É óbvio que essa carta foi feita para os crentes de Roma, mas é um livro que nós aplicamos para a nossa vida hoje. Então eu sou amado, você é amado, e vocês foram chamados para serdes santos. A santificação é o pré-requisito básico para eu saber se uma pessoa pertence a Cristo ou não. Sem esta santificação, eu nem sequer vou ver a Deus. E aí ele vai concluir: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Paulo conclui com uma expressão que nós usamos dioturnamente. Eu encontro a irmã Rita, eu encontro a irmã Cleona, graça e paz, manda mensagem de graça e paz. Não é, irmãos? Há uma verdade tão linda por trás disso. Deixa eu finalizar só explicando para vocês a quarta lição. Vocês foram chamados pela graça e para que vocês possam ter paz, amém? Nós somos chamados pela graça e para termos paz. Graça é a raiz. Rafaela, graça é a raiz. A paz é o fruto. Graça é a causa. A paz é a consequência. Deixa eu tentar explicar. Ninguém acorda do dia para a noite, a partir de hoje eu quero ter paz com Deus. Não existe isso. Sabe por que você não consegue ter paz com Deus? Porque desde Adão até aqui todos nós somos o quê? Pecadores, somos inimigos de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Não há um ser humano sequer que consiga ter paz com Deus pela própria força. Então, para que eu pudesse ter paz com Deus, precisou um gesto gracioso lá na cruz para eu poder ter paz com Ele. Então, a paz é o resultado de um gesto precioso, gracioso de Deus para mim e para você, amém? Meus irmãos, nós só temos paz com Deus porque Jesus olhou para a gente com graça, e a graça é a raiz, o fruto é a paz. A graça, irmãos, é a causa, o resultado, a consequência é a paz. Deixa eu contar uma coisa para vocês: só desfruta da paz com Deus quem um dia recebeu esta graça imerecida, amém? Só desfruta desta comunhão, desta paz com Deus, quem um dia foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não constrói sua paz, meu irmão. A paz é o resultado da graça de Deus. Deus olhou para você e disse: Ele é meu inimigo, Ele pecou contra mim, mas mesmo assim eu vou agir com graça e vou trazê-lo de volta, e agora ele vai ter paz comigo. É paz com Deus, não paz de Deus. O único organismo vivo que desfruta da paz de Deus é a igreja, é você, amém, irmãos? O único organismo vivo nesta terra que desfruta da paz com Deus é a igreja de Jesus, que recebeu a graça imerecida. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim.
é suficiente para mim. É maior o quê? É o quê, irmãos? Amém. Abra aí Romanos capítulo 5, verso 1, para a gente finalizar. Romanos 5, verso 1. Acharam? Justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos trouxe de volta. Isso foi um favor, isso foi um presente, isso foi uma atitude de graça, para que não fôssemos mais inimigos de Deus, amém? Então, para eu finalizar, irmãos, eu quero só partilhar as 4 lições que Deus ministrou aos nossos corações no dia de hoje. Estamos trabalhando a exposição de Romanos e nós concluímos simplesmente a saudação. E quais foram as 4 lições extraídas dos versos 6 e 7? Primeira lição: você é chamado para ser de Jesus, amém? Você tem um dono, você pertence a Jesus, sua casa pertence a Jesus, seus planos pertencem a Jesus, sua vida pertence a Jesus, amém? Segunda lição: você, eu, a igreja, nós somos amados por Deus. Você é amado. O valor que há em você é porque você é amado. Você era assim um quadro que não tinha nenhuma assinatura do autor, mas hoje você é um quadro valioso porque Jesus te ama, amém? Não porque o quadro intrinsecamente é bom, mas pelo autor que amou esse quadro, amém? Terceira lição: você é amado sim, você tem um dono sim, mas você é chamado para santidade, você é separado, sabe? Você recebeu uma posição diferenciada e se submeta a esse processo de santificação, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E por fim, você desfruta da graça e da paz de Jesus, amém? Pai, muito obrigado por tua palavra lida, explicada e aplicada. Obrigado porque o Senhor falou conosco de forma muito clara, muito objetiva. Muito obrigado porque sairemos daqui com os nossos corações regozijados por tua voz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. A igreja diz: vamos louvar ao Senhor.